Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e um erro muito comum que eu vejo nos meus alunos é que eles estudam, praticam bastante também programação, mas não se arriscam o suficiente no mercado. E é justamente sobre isso o vídeo de hoje. Dev que não arrisca, não petisca. Vamos bater um papo sobre isso? O que eu mais vejo hoje, na data que eu estou gravando essa live, eu tenho 3.019 alunos só na minha plataforma de cursos. Fora todos os alunos que passaram por mim quando eu fui professor de graduação. Eu fui professor regular de graduação por 4 anos e antes disso já era professor de cursos de extensão, né? Eu não era professor regular toda noite e tal, era coisa mais pontual. Então, tem aí tranquilamente mais de 4.000 alunos já passaram pelas minhas aulas. E eu vi muitos deles não conseguirem se tornar dev porque eles não se arriscavam. Eles não se submetiam às vagas. Eles tinham medo das vagas. Eles achavam que eles não eram bons o bastante, que eles não estavam prontos, não estavam preparados. E eu posso afirmar que no mínimo metade deles estava sim preparado. Certo? Eu vejo isso acontecer com uma frequência absurda, né? Que é a clássica síndrome do impostor. Né? Que é o cara já estudou um monte, já praticou, mas ele ainda não se acha bom o bastante. Ele tem medo de pegar uma vaga, ser selecionado e não conseguir performar na empresa. Ele tem medo, certo? Mas você precisa superar esse medo e se atirar. E quando eu falo se atirar, é se atirar mesmo. Olhou a vaga. Ah, Luiz, mas eu não tenho todos os requisitos. Cara, tem quantos requisitos? A vaga tem 10 requisitos, tem 7, né? O 6 muito forte, o 7, sei lá. Cara, vai. Porque se você não submeter a vaga, né, você não vai ser selecionado, com certeza. 100% de chance de não ser selecionado. Se você se submeter, claro que quanto mais requisitos do checklist você preencher, maiores são suas chances de ser chamado para entrevista. Mas, às vezes, tem vagas que ninguém aparece com os requisitos e a gente acaba indo ali com o que tem. Tá? Eu mesmo, uma das minhas primeiras vagas com programação, o próprio entrevistador me falou depois, cara, tu não tinha os requisitos que a gente precisava, mas o segundo melhor candidato depois de ti tinha menos ainda. Então a gente te contratou porque a gente precisava de um programador. Né? E era uma pessoa, e eu, no caso, ele falando pra mim, né? E tu parecia ser uma pessoa que ia aprender rápido. Né, que estava realmente querendo, né, estudar e aprender, e se esforçar e etc. Então, esquece o 100%. Tá? Claro que se você tiver 100% dos requisitos, maravilha, mas não coloque isso como empecilho. Porque quando você está estudando X, o mercado muitas vezes já está começando a pedir Y, certo? Então, dificilmente você vai ter todos os requisitos de uma vaga, certo? Foca bastante ali nos obrigatórios, em ter a maior parte dos obrigatórios e vai. Se joga. E um outro erro que eu vejo muito comum, tá? Além das pessoas com medo de submeter as vagas, daqui a pouco porque não tem todos os requisitos e tal, é mandar o currículo ou a submissão para uma vaga e ficar esperando. Não vai funcionar. Tá? Pelo menos para mim não funcionou e para muita gente que eu acompanhei a carreira também não funcionou. Quantidade de submissões importa muito, certo? Pensem que é um funil. Você vai ter que se submeter para muitas vagas, para algumas delas você ser chamado para entrevista, para uma ou outra você passar por uma outra etapa, às vezes tem uma segunda entrevista mais técnica, primeiro é com a RH geralmente, né? Que é uma entrevista mais comportamental, depois tem uma entrevista mais técnica, para aí então talvez você conseguir ser contratado por uma vaga. Tá? Raramente você vai ter umas 2 propostas concorrendo na mesa, de 2 empresas diferentes. No geral, na ponta do seu funil vai sair uma gota, né? Uma vaga. Então, quanto mais você alimentar o topo do funil, mais você vai empurrar esse funil para baixo e mais vão ser as chances de sair aquela gotinha lá na outra ponta com a vaga que você precisa para a sua carreira. Tá? Então, não manda para uma vaga e fica com aquele sentimento, mas e se eu submeter para outra e a outra me chamar e daí essa aqui vai me chamar também e daí, cara, sejamos francos, quem está começando
não tem essa bola toda, certo? Quem está começando é mais você querendo as empresas do que a empresa te querendo, certo? E depois inverte a equação. Com o tempo, né, você pode ser mais seletivo e tal. Mas no início, toda empresa que te interessa, né, ou toda vaga que te interessa minimamente, manda o currículo, submete-se para a vaga, tá? Ah, Luiz, mas eu vi lá que na vaga tinha um monte de gente que já se submeteu. Dane-se. Tá? Dane-se. Tá aí um número que nunca me interessou nem um pouco, né? Como é que tá a concorrência para aquela vaga? Dane-se. Né? Até porque a maioria das pessoas que submete para essas vagas não tem todos os requisitos também, que nem eu estou falando aqui para vocês. Né? Então vai ganhar o melhor ou os melhores, né? Os mais aptos à vaga. E você só vai saber se você é um deles se você se submeter. Tá bom? Um terceiro item, e aqui não é obrigatório, mas ajuda muito, tá? É investir em marketing pessoal. Eu sei que muito programador tem aversão a marketing pessoal. Tem muito programador que é completamente incapaz de se vender. Marketing pessoal basicamente é a habilidade de se vender, né? De você se promover, de você se mostrar para o mercado. Só que ao mesmo tempo que eu entendo que muita gente acha isso ruim, ou feio, ou tem aversão, ou não sabe fazer, etc., saibam que os programadores mais bem pagos do mercado não são necessariamente os melhores programadores do mercado, mas sim aqueles que conseguem entregar resultado e conseguem divulgar esse resultado, que conseguem mostrar o resultado, porque não adianta você ser um cara que entrega resultado, excelente tecnicamente, e ninguém ficar sabendo, né? E ninguém percebe isso, certo? Não adianta. Então, você tem que separar um pouco do teu tempo, não precisa ser muito, porque não adianta também ser aquele programador que não sabe nada e fica contando história, né? Mas um pouco do seu tempo para divulgar o que você está estudando, para divulgar o que você está desenvolvendo, certo? Se você já tem um projeto desenvolvido, para divulgar este projeto, daí até um marketing mais legal, né? Você está divulgando, não você literalmente, mas indiretamente, né? Você está divulgando o seu trabalho. Isso é o mais legal. E vocês não fazem ideia do quanto isso impacta, independente do que vocês optarem por seguir de carreira. Vocês dedicarem um pouco do seu tempo para marketing pessoal impacta um absurdo, certo? Eu tenho o meu blog, luistools.com.br, desde 2010. Agora, dia 19 de dezembro, vai fazer 13 anos que eu tenho o blog. E é incalculável o que esse blog já me trouxe de negócios, certo? Quando eu estou empreendendo, eu preciso vender projeto, vender consultoria, vender treinamento, o quanto ele me traz de negócios, mas também o quanto ele já me trouxe de vagas, das pessoas me conhecerem pelo blog e quererem me contratar para trabalhar no time delas ou na empresa delas, porque gostaram do que eu sei fazer, né? Que eu soube me expressar soluções, ou quando eu conto meus projetos, etc., no blog. Além, é claro, de redes sociais e outras. Não estou dizendo que todo mundo tem que criar um blog ou criar um canal, né? Mas pelo menos nas redes sociais você divulgar, né, para sua rede ali o que você anda estudando, o que você anda fazendo e tal. Se você tem um side project, divulgar esse side project. Se você faz freela, divulgar os freelas que você está entregando ou os freelas que você está buscando fazer, etc. Ajuda bastante. Tá? E sempre que o assunto é vaga e freela também, para quem está começando, pense em experiência primeiro e dinheiro depois. Eu sei que no final das contas todo mundo quer dinheiro, mas no início é mais importante vocês conseguirem a experiência do que ganhar muito dinheiro. Então por isso que eu falei que freela vale a pena no início, porque você vai ganhar pouco, mas você vai ganhar experiência, que é o mais difícil de conseguir. E vagas a mesma coisa. Uma das vagas mais decisivas para minha carreira, eu ganhava R$460, mais vale transporte e vale refeição. E na época eu pagava a prestação do meu notebook, que era R$250. Não foi fácil, tá? Não foi fácil. Claro que eu estou falando de 2007. Em valores corrigidos, devia ser, talvez, hoje em dia seria algo próximo de um salário mínimo, alguma coisa assim, tá? Em valores corrigidos. Mas, e a prestação do notebook também seria meio salário mínimo praticamente, né, em valores corrigidos. Então, foi difícil, foi dureza,
Mas em alguns meses nessa vaga eu peguei a experiência que eu precisava e aí eu consegui ir para vagas pagando, eu quase tripliquei o salário em coisa de um ano, né? E depois continuei aumentando e enfim, deu super certo. E aquela vaga foi uma das vagas decisivas da minha carreira, foi uma vaga que pagava muito mal, mas que tinha uma stack boa, um conjunto de tecnologias bons, onde eu peguei uma experiência bacana, né? Em poucos meses ali eu consegui sair e ir para uma vaga melhor. Tá? Então a experiência no início da carreira ela é mais importante do que o dinheiro. Então, se vocês conseguirem, daqui a pouco, conciliar, né, uma vaga que paga mal, mas você aprende bastante, com algum outro freela para complementar a renda. Eu fazia muito freela nessa época aí que eu citei, para complementar a renda. Né? Então, você conseguir equilibrar essas duas coisas, trabalhando bastante, mas conseguir equilibrar o financeiro com o estudo, é o melhor dos dois mundos. E nessa linha de marketing pessoal, eu vou fazer o único jabá pago da noite, porque realmente não tem esse material gratuito, que é este e-book que está na Amazon, tá? Mas é bem baratinho, então é um jabá do bem, porque vocês não vão gastar mais do que R$ 5,99. E eu não sei vocês, mas aqui na minha cidade, com R$ 5,99 eu não compro nenhum cachorro-quente. Tá? Esse e-book aqui, eu sou o autor, certo? Ele está à venda na Amazon, ele se chama Os 15 Hacks de Carreira. Ele é um e-book essencialmente de marketing pessoal, certo? E daí eu ensino 15... Né? Dou 15 dicas que eu chamei de hacks aqui, porque soa mais sexy, né? Soa mais, vende mais. São 15 dicas bem fundamentadas, com exemplos, etc., de marketing pessoal para você se destacar mais na sua carreira, você ter mais relevância, você aparecer mais e assim por diante. Tá? São 108 páginas, não é um e-book grande, você lê aí em alguns dias, certo? E aí você consegue estar aplicando, fica a sugestão, tá bom? Peço desculpas pela propaganda. É o único conteúdo que realmente eu não tenho ele em vídeo ou em texto gratuito para fornecer para vocês. Tá? Mas tá lá o e-book e, como eu falei, ele é R$ 5,99 e dá até para ler de graça. Joguei o link ali no chat. Dá até para ler de graça se vocês tiverem aquele Kindle Unlimited da Amazon. E eu acho que o Amazon Prime Reading também vocês conseguem ler de graça, se eu não estou enganado. Tá? Então fica aí dá para ler de graça também, se você tiver lá as assinaturas de e-books. Show? Onde se candidatar? Nenhuma novidade aqui, tá? Talvez novidade seja alguns sites que eu citei ali. LinkedIn hoje é o principal canal para candidaturas, tá? E aí a dica que eu dou é, cara, não dá bola para número de candidatos, tá? Se eu desse bola para número de candidatos, eu não tinha trabalhado na metade das empresas que eu trabalhei. Porque já teve seleções que eu estava numa sala fazendo provinha para ser selecionado, teste técnico, e a sala estava lotada de gente, né? E eu consegui a vaga. Né? Então, assim, você não tem que focar na concorrência, foca em você. Tá? Em você estudar, em você se aprimorar, em você melhorar a cada entrevista, você melhorar a cada processo seletivo. E como é digital, LinkedIn é web, sempre vai ter um monte de gente se candidatando, porque é fácil se candidatar. E às vezes é só clicar num botão, certo? O LinkedIn tem aquelas candidaturas automáticas. Então todo mundo vai se candidatar. Agora, o quanto daquelas pessoas que estão se candidatando de fato tem as competências exigidas, cara, eu garanto que, sei lá, 80% não tem nem chance, tá? Porque é só clicar num botão. E quando a barreira é muito baixa, a quantidade de candidaturas vai ser muito alta, com certeza. Tá? Então não se preocupem, por favor, com quantidade de pessoas cadastradas já numa vaga, uma coisa assim. Tá? Aquele número lá é só para assustar quem se assusta fácil. Tá bom? Além de LinkedIn, existem algumas plataformas para candidaturas para trabalhar em projetos. Né? Aqui não é literalmente um emprego fixo, às vezes vira, mas no geral não é. Mas tem duas que eu acho bem interessante, que uma é a Upwork, que é para quem tem inglês, porque daí são projetos internacionais, e uma nacional, nos mesmos moldes, é a Bossa Box. Né? A Bossa Box aí ela junta quem precisa fazer projetos com grupos de pessoas que querem trabalhar nesses projetos. Completamente remoto, então é super interessante aí. Outro lugar, para mim sempre foi bem óbvio, mas eu sei que o óbvio para outras pessoas não necessariamente são os sites das empresas. Né? Se você quer trabalhar numa empresa X, né, vai no site da empresa X e procura lá a seção de vagas. Procura lá os contatos do RH. Se não tiver as listagens de vagas no site, entre em contato com a empresa. Às vezes tem um e-mail, vagas, @ nome da empresa, certo?
Em último caso, mandar um e-mail com seu currículo anexado para alguém da empresa. Se eles estiverem precisando de gente, eles vão lhe dar atenção, tá? Eles vão passar adiante o seu currículo. Se eles não estiverem precisando, realmente pode cair na lixeira, tá? Mas em último caso, o e-mail com o currículo anexado geralmente já atende aí boa parte das necessidades de se submeter às vagas. Às vezes às vezes a vaga não está no LinkedIn, né? Às vezes não está ali, ou às vezes está, mas se você descobrir o e-mail do RH e tal, mandar direto pro e-mail, você já fura, né, a fila ali, já fura o processo. Enfim, ajuda bastante aí se vocês forem mais ousados do que ficar só pelo LinkedIn, que é o que a imensa maioria das pessoas faz. Tá? Aqui embaixo eu incluí o link de uma playlist aqui do canal de carreira. Tá? Essa playlist aqui, ó, Carreira Dev, ela tem 55 vídeos atualmente, e nela eu trago um monte de dicas, eu trago bate-papo, né, com alunos ou com amigos que já trabalham aí na área, certo? Tem muita coisa bacana aqui para ajudar vocês aí a organizar a carreira de vocês, ou tirar insights, né? Aprender um pouco mais sobre como se dar bem aí na área de programação, certo? Deixa eu largar o link dessa playlist para vocês. Vocês encontram na seção de playlists aqui do canal. E aí, o que você achou? Fez sentido para você? Querendo discutir sobre o assunto, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você gostou, se te fez refletir, se te fez daqui a pouco até mesmo mudar a forma como você está encarando o mercado e se arriscar mais, eu vou pedir o seu like em retribuição ao meu trabalho e recomendar que você se inscreva aqui no canal, porque saem vídeos novos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!